Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Amados e amadas de Deus, a palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 19 a 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si fariseus. O Evangelho diz: naquele tempo disse Jesus aos fariseus. Jesus tem diante de si fariseus. E o que Jesus diz para estes fariseus? Jesus conta para eles a parábola de um rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um homem que era rico, um rico que se vestia com opulência, elegância e ainda vivia fazendo festas todos os dias. Na porta deste rico tinha um pobre que se chamava Lázaro. O Evangelho diz, na parábola Jesus diz, um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Amados e amadas de Deus, do rico não se diz o nome, do pobre se diz. O pobre se chamava Lázaro. Como o Evangelho descreve, como a parábola descreve o rico, descreve também Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Lázaro está à porta do rico. O Evangelho mostra que este rico é um rico que ignora Lázaro. O Evangelho dá a entender que ele conhecia Lázaro, ele sabe quem é Lázaro. Mas o Evangelho mostra também que ele viveu a vida ignorando Lázaro, ignorando o pobre. O Evangelho mostra bem como ele ignorava o pobre. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Amados e amadas de Deus, o rico opulento, a sua porta, Lázaro que vive na pobreza, vive na extrema pobreza, cheio de feridas, é ignorado pelo rico. Nem as sobras da mesa do rico ele tem para matar a sua fome. E diz o Evangelho, quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morre o pobre Lázaro que viveu na pobreza, viveu na indigência, vai para o seio de Abraão.
O Evangelho diz, morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levanta os olhos e o que ele vê? Ele viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Amados e amadas de Deus, o Evangelho dá a entender, o Evangelho mostra que este rico é um judeu. Por quê? Porque ele conhece Abraão, porque ele chama Abraão de pai, porque Abraão o chama de filho. Tanto que o rico grita agora, pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. É um judeu, é um homem de fé, mas um homem de fé que viveu a vida ignorando o pobre, viveu a vida ignorando quem estava a seu lado, viveu a vida ignorando quem estava necessitado ao seu lado. E Abraão então responde, filho, prestem bem atenção, amados e amadas de Deus, Abraão chama de filho. Filho, lembra-te de que tu recebestes os bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Amados e amadas de Deus, Lázaro viveu na extrema pobreza, agora recebe o consolo, e este rico que viveu na opulência, ignorando o pobre que estava a seu lado, agora tem a recompensa, está no seio de Abraão. E é interessante como termina o Evangelho. O rico insiste, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. E é interessante a resposta de Abraão, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Moisés e os profetas quer dizer a Escritura. Eles têm a palavra de Deus, eles têm a lei, eles têm os profetas que escutem a Escritura, que sigam a Escritura. A Escritura ela é um caminho que deve conduzir para o seio de Abraão. O rico insiste, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão diz, se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amados e amadas de Deus, um rico opulento, um pobre à sua porta. Este evangelho mostra para nós que é preciso estarmos atentos às pessoas que estão ao nosso redor. Este evangelho mostra para nós que é preciso estarmos atentos à palavra de Deus, Moisés e os profetas, as Escrituras, o Novo Testamento, os evangelhos, as epístolas, querem nos conduzir para o caminho de Deus, querem nos alertar para o caminho de Deus, mas é preciso, no seguir o caminho de Deus, olhar, perceber quem está ao nosso redor, nunca sermos desatentos, nunca deixarmos passar desapercebido o irmão, a irmã necessitado, o pobre, o necessitado que está ao nosso redor. Que este evangelho nos ajude a termos sensibilidade para com o pobre, para com o necessitado, nunca tornarmos o pobre e o necessitado invisível. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.